E olha só, acabou agora há pouco a reunião extraordinária que analisou e votou 4 projetos. A análise do orçamento anual para a cidade de Campinas em 2024, o projeto de lei do Executivo, que tem como objetivo outorgar, mediante licitação, a concessão onerosa para execução dos serviços públicos de remoção, depósito e guarda de veículos cujos proprietários ou condutores tenham cometido infrações à legislação de trânsito, a alteração em uma lei de 2007, que faz uma série de ajustes nas definições de procedimentos e processo administrativo tributário, e o plano de cargos, carreiras e vencimentos da administração tributária do município de Campinas. O repórter André Aranha acompanhou tudo e traz agora as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, André. Boa tarde para você, Gabriel Castro. Boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Bom, é isso mesmo. Foi realizada aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas a 5ª reunião extraordinária com o presidente Luiz Rossini no comando, que é justamente o presidente aqui do Legislativo Campineiro. Como você disse, Gabriel, foram 4 projetos aqui, todos de autoria do prefeito municipal, votados na manhã desta sexta-feira. Portanto, vamos relembrar aqui o telespectador da TV Câmara Campinas, o primeiro item que foi votado justamente sobre a lei do orçamento anual para Campinas, que é a LOA. Lembrando que a LOA estabelece aí um valor de 9 bilhões e 300 milhões para o ano que vem. Também as emendas impositivas, né? Todas aí de autoria dos 33 vereadores aqui da Câmara Municipal de Campinas. Bom, ele foi aprovado, não é, com maioria dos votos aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas. Também teve outros 3 projetos, esse foi já em segunda discussão. Também teve outros 3 projetos votados aqui, não é? Um com o objetivo de outorgar, mediante licitação, a concessão para a execução dos serviços públicos de remoção, depósito, guarda de veículos, cujos proprietários ou condutores tenham cometido infrações à legislação de trânsito. Também foi aprovado o 3º projeto, não é, que foi votado aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas, que altera dispositivos sobre a Lei 13.104, não é, o procedimento, o processo administrativo tributário. Também foi aprovado, 28 votos favoráveis e nenhum contrário, esse, não é, também aí em segunda discussão. Bom, teve um em primeira discussão aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas sobre o plano de cargos e carreiras e vencimentos da administração tributária de Campinas. Também aí foi aprovado por unanimidade aí de autoria do prefeito municipal. É isso aí, Gabriel Castro. Esta foi a 5ª reunião extraordinária realizada aqui na Câmara. Portanto, a última também foi a última reunião ordinária, na última quarta-feira, reunião de número 78. Portanto, agora os trabalhos, não é, a Câmara permanece aberta, não é, na semana que vem. Depois tem o recesso e, obviamente, que os trabalhos voltam em 2024. Eu volto com você, Gabriel Castro. Tá certo, muito obrigado, André Aranha, pelas informações. Lembrando que você pode rever ou assistir na íntegra a reunião extraordinária no youtube.com/TV Câmara Campinas. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a primeira parte da reunião ordinária de número 78 comemorou o Dia Nacional do Forró. A Câmara Municipal, por iniciativa do vereador Permínio Monteiro, comemorou o Dia do Forró. A data é comemorada desde 2005 para homenagear o maior símbolo artístico do gênero, o pernambucano Luiz Gonzaga, que nasceu em 13 de dezembro. O ritmo alcançou o patamar de Patrimônio Cultural do Brasil em 2021 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM. Luiz Gonzaga foi o primeiro responsável pela propagação dos ritmos nordestinos que compõem o forró, entre eles o xote, o chachado, o baião, o chamego, a quadrilha, o arrastapé e o pé de serra.
Gonzagão gravou mais de 600 músicas e foi, durante 9 anos, desde 1946, o artista que mais vendeu discos no país, chegando a mais de 80 milhões de cópias vendidas. A reunião contou com a participação de profissionais ligados ao setor musical, como arranjadores, promotores de eventos, músicos e produtores culturais, que comentaram sobre a representatividade do ritmo na cidade de Campinas. O forró ele tem uma característica de ser bastante democrático, então isso é um dado muito importante para a gente acaba sendo, o forró acaba sendo um ritmo bastante popular, e a gente recebe pessoas de todos os perfis, de todas as classes sociais, de todas as idades. Isso é bem interessante, é uma característica também do forró. O forró, eu aprendi isso na prática, eu vivi isso, né? E como público e agora enquanto empresário, o forró ele é mais do que um ritmo de dança, ele é um estilo de vida, ele é uma comunidade muito forte, muito unida, e não só aqui em Campinas, mas em todo o Brasil. Ando muito pelo fundão aqui da periferia, onde a gente tem uma representatividade nordestina. Aqui próximo ao aeroporto, Campo Belo, São Domingos, ali tem muito nordestino, tem muita gente do Maranhão, do Nordeste ali, né? E lá é uma coisa que é normal, a frequência qualquer botequinho que você vai lá toca forró lá. Então é uma outra realidade, né? Às vezes tem pessoas que não têm esse conhecimento, mas eu digo que da Anhanguera para lá, né, é uma outra cidade de Campinas, é uma outra Campinas. E é uma realidade que acontece todo dia. Mas é maravilhosa a cultura do forró, temos que sim valorizar. E é importante a gente apoiar aqui com a Câmara Municipal de Campinas, né, que é a Casa do Povo. E olha só, o vereador Eduardo Magoga protocolou uma moção para a implantação de uma linha de transporte público entre as cidades de Campinas, Sumaré, Hortolândia e Paulínia. O vereador Eduardo Magoga protocolou a moção número 219, que apela à Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo à implantação de linha de ônibus entre Campinas e mais 3 cidades da região, Hortolândia, Sumaré e Paulínia. Essa demanda até mim, a gente estudou com alguns órgãos, principalmente com a MTU e também juntamente com a INDEC, e vimos a viabilidade de implantar esta nova linha aí fazendo aí o acesso entre 4 cidades. Começaria em Hortolândia, depois ela passa para Campinas, nos distritos de Nova Aparecida, no terminal de ônibus que nós temos, que é um dos terminais de referência. Aí nós vamos para Sumaré, entrando ali pela área do Matão. Do Matão a gente chega até Paulínia, a cidade de Paulínia, e termina no corredor metropolitano e no terminal metropolitano da cidade de Paulínia. O parlamentar acredita que a criação desta linha de transporte público deve beneficiar as regiões envolvidas, proporcionando a integração desses locais e mais mobilidade para os moradores, reduzindo o tempo de deslocamento dos itinerários. Então você fazendo uma linha nova que passa por todos esses distritos e essas regiões populosas, numa linha de ônibus você pode atingir todo esse objetivo sem levar o tráfego de ônibus e o fluxo para o Balão da Bosch, Lix da Cunha e o centro da cidade de Campinas. Economia e tempo, né? Porque você pode ter acesso aí a 2 regiões que oferecem muitos serviços comerciais, hospitais também. Você tem uma integração entre a UPA do Matão com a UPA da Vila Padre Anchieta. Então você ajuda aquela região sem ter que ir para o centro da cidade de Campinas para ver essa distribuição para os outros municípios. Vereador Cecílio Santos protocola a moção de apelo solicitando ao governo do estado para que inclua nos estudos de impacto ambiental das obras do trem Intercidades uma travessia rodoviária ligando a região do Jardim Esmeraldina à região do Jardim Carlos Lourenço. O vereador Cecílio Santos protocolou a moção 217 de 2023, onde apela ao governador Tarcísio de Freitas a inclusão nos estudos de impacto ambiental das obras do trem Intercidades uma travessia rodoviária ligando a região do Jardim Esmeraldina à região do Jardim Carlos Lourenço. Como relata o parlamentar, a população daquela região acaba ficando ilhada pela ferrovia que divide os 2 bairros. Essa é uma necessidade que tem aquela comunidade ali da região do Jardim Esmeraldina, porque, veja só,
tem escolas, tem centros de saúde, tem a UPA do Carlos Lourenço e o deslocamento da população fica prejudicado em função desta barreira física que se tornou a ferrovia. E mais ainda, nós estamos olhando lá na frente, quando da implantação do trem intercidades, certamente a população vai ficar ilhada ali, uma vez que tem a ferrovia, né, que atrapalha, de certo modo, o ir e vir da população. E do outro lado, a gente tem a rodovia, que é o anel viário Magalhães Teixeira. Então, o nosso pleito é que a CETESB, né, o governo do estado, já inclua nos estudos de impacto ambiental as passagens de pedestres e, neste caso, ali uma passagem rodoviária que é muito importante. Digo mais, além disso, também a questão da água pluvial, porque tem muitas passagens de água que é preciso ser levado em consideração. Cecílio esclarece que foi procurado por moradores do bairro e esteve no local para conferir de perto a situação. Fui procurado pela comunidade, ali a gente tem um grupo de apoiadores ali que atua fortemente na comunidade ali e eles me trouxeram essa necessidade. Nós fomos verificar em loco, inclusive já estamos pleiteando a Secretaria de Serviços Públicos que adote medidas emergenciais, visto que os chamados eventos climáticos extremos estão acontecendo, né? E para evitar que a água fique acumulada e entre na casa da população, necessita que medidas sejam adotadas de imediato. Isso já foi feito, fizemos a vistoria em conjunto lá com a engenharia da Secretaria de Serviços Públicos. Agora nós estamos pleiteando com a moção que, de fato, o governo do estado adote as medidas e se inclua no estudo de impacto ambiental essas ações que são de maior vulto e carecem de obras grandiosas. Na semana de aniversário de 226 anos, Câmara presenteia a cidade com a iniciativa Essa Rua Tem História. É a primeira fase da versão virtual do Memorial da Casa Legislativa. Fundada em 15 de dezembro de 1797, a Casa Legislativa Campineira completa 226 anos. Na semana do seu aniversário, foi lançado o MECA, o Memorial da Câmara Municipal de Campinas, um projeto que tem como objetivo permitir a divulgação do acervo do Arquivo Público da Câmara, mostrando toda a história e memória da cidade de Campinas. Assim que assumi a presidência, quando fui conhecer os departamentos, estive na biblioteca, no setor de documentação, e fiquei surpreso positivamente com a riqueza do acervo documental que a Câmara dispõe lá na nossa biblioteca, no nosso centro de documentação. Conta a história da cidade. E a partir daí surgiu a ideia de instituir o MECA, que é o Memorial da Câmara, para fazer com que esse acervo possa ser disponibilizado e seja acessível à população, escola, estudantes, pesquisadores. De início, o MECA foi lançado em um formato online por meio do próprio site da Câmara. Essa primeira fase da versão virtual do memorial conta com o Essa Rua Tem História, um espaço que permite pesquisas rápidas a respeito dos nomes de ruas, praças e avenidas do município. Quem fez toda a pesquisa dos dados e documentos do acervo da Casa Legislativa foi a equipe da Coordenadoria de Biblioteca. O cidadão campineiro precisa ter acesso a essa riqueza que nós temos aqui. Então, como primeira iniciativa, o próprio presidente sinalizou que seria importante a gente fazer um dicionário de ruas, ou seja, você escrever biografias das pessoas que foram homenageadas com as denominações de ruas. Oferecer isso para a população de Campinas, eu acho que vai ser super importante, para que cada campineiro sinta o valor que cada um de nós temos dentro dessa cidade, inspirados nas histórias dessas pessoas. É uma forma de chegar a um número maior de pessoas, disponibilizando inclusive digitalização das atas que deram denominação às ruas, disponibilizando fotos de personalidades que nós temos aqui dentro da casa. Então, o online ele tem uma capacidade fantástica, né, de atingir um grande número de pessoas. E é essa a nossa intenção. Todo o levantamento começou por meio do livro Campinas, Ruas da Época Imperial, uma pesquisa minuciosa que começou em julho deste ano. A gente fez um levantamento inicial de 60 ruas, baseado num livro que nós temos aqui, das ruas da época imperial. Então, nesse início a gente procurou ruas significativas, né, de Campinas,
Mas a nossa intenção é que esse acervo de ruas venha a crescer bastante, até com a contribuição do cidadão. Né? No pedido de pesquisa, a gente vai ter um formulário já disponível para que o cidadão possa pedir, às vezes, da sua própria rua ou alguma outra que ele tenha curiosidade. Então, já pode entrar em contato com a gente. E a intenção é que realmente cresça, que tenha cada vez mais biografias disponíveis. Em cada link tem a biografia, tem a foto, algumas são até do nosso acervo mesmo, dos quadros que nós temos aqui, e referência, e também um trabalho assim, junto ali com os historiadores. A gente tem os links também das atas, você pode ter acesso ali até a imagem, naquela letra mais antiga, muitas vezes, para você ver a denominação da rua desde daquela época mais antiga mesmo, e livros mais recentes também. O memorial online também vai contar com uma segunda parte, que está em fase de finalização pela Coordenadoria de Arquivo Público. Trata-se de linhas do tempo, retratando o surgimento da Câmara até os dias atuais. O projeto está previsto para ser concluído em julho de 2024, como parte das comemorações dos 250 anos de Campinas. Para a segunda fase, a gente tem trabalhado com o tema de direitos humanos, democracia e cidadania. Então, o objetivo dessa segunda fase é divulgar ainda mais o nosso acervo de documentos. É um acervo muito rico, produzido desde 1797, quando a Câmara foi criada. Então, a gente tem vários assuntos, vários temas que estão relacionados com esse eixo principal. Então, para tratar desses temas e desses documentos, a gente vai trabalhar com uma ferramenta que faz a organização desses eventos através de linhas do tempo. A escolha das linhas do tempo, ela veio para contextualizar os eventos. Então, nós temos vários eventos registrados no nosso acervo, só que todos eles fazem parte do período em que eles aconteceram. Então, nada acontece na história isoladamente, né? Cada evento, cada fato que a gente tem na história, ele está contextualizado dentro de outros eventos que estavam acontecendo ao mesmo tempo, e a ferramenta da linha do tempo permite isso. Então, a gente vai ter várias linhas do tempo, que são de temas diferentes, mas que ao mesmo tempo eles estão entrelaçados. A gente listou cerca de 22 eventos que estão relacionados então com a democracia. Então a gente tem assuntos sobre as constituições do Brasil, como elas repercutiram aqui na Câmara, aqui na cidade. Tem assuntos relacionados à cidadania, aos direitos básicos de saúde, educação, infraestrutura urbana, como a própria cidade foi se organizando e como isso é importante para a cidadania. Para o próximo ano, a Câmara quer disponibilizar todo o acervo do Legislativo, implementando o Meca Móvel, que vai levar até as escolas todo o material histórico e também a versão física do memorial na própria Casa Legislativa. O que a gente está chamando de Meca Móvel. O que é o Meca Móvel? É a gente levar essas informações, levar esses documentos, essas histórias às escolas. Estamos conversando com a Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, porque muito pouco se sabe nas escolas sobre a história, né, da nossa cidade de Campinas. E também vamos ter um Meca físico, para que as pessoas possam vir aqui na Câmara, visitar, e coincidentemente será ao lado do Arquivo Público. Entre outras ações de comemoração dos 226 anos, acontece uma exposição de fotos do período da construção do plenário, que celebra 17 anos de funcionamento da Câmara no atual prédio. A Câmara Municipal de Campinas antes funcionava junto com a Prefeitura, onde hoje é o Porta Aberta no Paço Municipal, quando a Casa Legislativa contava com 21 vereadores. A partir de 2006, quando o Legislativo começou a ter 33 cadeiras, a Câmara foi instalada aqui na Avenida da Saudade. A gente quer que esse resgate as pessoas possam conhecer um pouco da história de Campinas a partir da história dos seus personagens. Mas o Meca também vai apresentar um pouco da história de Campinas contada a partir da Câmara Municipal, porque no início a Câmara tinha a função de legislativo e executivo. As ações, a administração da cidade era feita também pela Câmara. E tem muitos fatos pitorescos que estão registrados nesses documentos da Câmara. Então a ideia é contar a evolução sob a ótica do tema direitos humanos, democracia, cidadania, né?
numa linha de tempo, desde que a Câmara foi criada, nos principais eventos e com uma correlação do que acontecia no Brasil, no Estado. É uma forma da Câmara dar um presente para Campinas.